Olá pessoal, meu nome é Carmen Silvia, sou professora de redação e gramática e hoje nós estamos no nosso segundo encontro para falar um pouquinho mais sobre a redação no Enem. Vocês se lembram de que no encontro passado nós falamos de duas competências muito importantes, que são a adequação à proposta e a competência de argumentação e coerência. E hoje nós vamos falar da competência 5, que eu costumo dizer que é a menina dos olhos do Enem, que é a conclusão com a proposta de intervenção. Mas antes de nós falarmos especificamente da proposta de intervenção, vamos lembrar um pouquinho qual é o papel da conclusão no texto dissertativo. A conclusão não é apenas o último parágrafo do texto dissertativo. A conclusão é o momento final do texto, é o momento em que você mostra para o leitor do seu texto que você está encerrando aquela discussão. Você poderia ter inúmeras páginas para discutir aquela questão, aquele problema, mas você está fazendo uma dissertação escolar que tem por volta de 30 linhas. Então é preciso que você mostre para o leitor que apesar de haver inúmeras possibilidades de discussão, você está finalizando o seu texto, ok? Existem várias maneiras de se concluir uma dissertação. Você pode reafirmar a sua tese, que você já havia apresentado na introdução, você pode fazer uma retomada dos argumentos principais, e você pode, no caso do Enem, propor um caminho de solução. Solução, a gente brinca, põe entre aspas, porque é muito difícil um problema complexo ser solucionado milagrosamente com algo que da noite para o dia vai resolver. Não é isso. O que o Enem espera do candidato? Ele espera uma maturidade para o candidato perceber um caminho possível para minimizar o problema, para já começar a tentar resolver o problema que foi discutido na redação. Para essa intervenção ser uma intervenção bem feita, objetiva e madura, vocês têm que pensar que ela precisa trazer uma ação concreta, um agente responsável por essa ação, como essa ação pode ser trabalhada, ou seja, os meios pelos quais ela vai acontecer, e, finalmente, qual o objetivo que ela quer alcançar, ou seja, a finalidade dessa ação. Então, se você trabalhar a proposta de intervenção mostrando para o leitor o que pode ser feito, como ele deve ser feito e quem vai fazer isso, você está no caminho certo. Então, nós eliminamos, por exemplo, conclusões como é preciso que as pessoas se conscientizem de que a violência é muito ruim para o país. Como que acontece essa conscientização? Da noite para o dia? Elas vão se conscientizar naturalmente, tudo vai ficar cor-de-rosa? Quem é o responsável por essa conscientização? Então não adianta apenas jogar uma ideia muito vaga e achar que isso é uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção nos moldes do Enem requer ações concretas. Agora, não adianta pensar numa proposta de intervenção bonitinha, bem feita, organizada, se ela não se casar com a argumentação. O que eu quero dizer? Vamos tomar como exemplo o tema que eu trouxe para vocês no encontro anterior, o desafio da democratização da educação infantil no Brasil. Nós falamos no encontro passado, da leitura da coletânea, da sua contribuição pessoal ao tema, do seu contexto histórico que você, sociocultural que você pode colocar no texto. Muito bem. Imaginemos que você no seu texto tenha colocado que uma das causas de haver tanta defasagem no oferecimento de vagas na educação infantil hoje no Brasil, que não chega a 30%, você tem a saída da mulher para o mercado de trabalho. Óbvio, quem ficava com o filho antes era a mulher. Hoje, a maioria das mulheres estão trabalhando. Então, quem é que vai ficar com essa criança? A creche, a pré-escola. E a maioria das mulheres depende do serviço público, do Estado. Se você trouxe esse problema para o seu texto, essa causa, vamos olhar para a proposta de intervenção. O que pode ser feito, então, para melhorar isso daí? Tirar a mulher do mercado de trabalho? É óbvio que não, isso é um progresso. Como o governo pode atender a essa demanda que aumentou tanto? O governo está fazendo alguma coisa? Tem o plano nacional, tem esse plano nacional. Então você não pode dizer que tem que ser criado um plano nacional porque ele já existe. Mas se existe esse plano nacional, ele está sendo bem feito? Tem como melhorá-lo?
Então você pode aproveitar ideias que já estão sendo feitas para você propor uma melhoria em cima dessas ideias, como você pode propor algo novo. Que as prefeituras, que são as maiores responsáveis pela educação infantil, administrem melhor as verbas que chegam, que elas criem mais espaços, que elas contratem mais professores para atender a essa demanda. Então a sua proposta de intervenção tem que estar casada com os argumentos que você apresenta no texto. Pensando que você quer ter nota 200 na competência 5, porque você quer alcançar a nota 1000 na redação, você precisa apresentar 2 ações, pelo menos 2 ações. Cada ação tem que estar coerente com o seu agente, os meios e a finalidade, ok? Então, 2 ações, 2 agentes, os meios pelos quais essas ações vão acontecer e a finalidade que elas têm. Agora, digamos que você esteja terminando a sua redação, você sabe qual vai ser a sua proposta de intervenção, porém você não tem espaço para fazer essa proposta tão completa quanto você gostaria. Então, uma dica, para você não perder nota nessa competência, pelo menos uma das ações, você explique bem detalhadamente como será, quem será responsável por ela e qual a finalidade dela. Mesmo que a outra ação tenha algumas lacunas, alguma informação que não deu para colocar, uma das ações você faz bem completinha. Isso vai ajudar você na sua nota. Olha esse exemplo de proposta de intervenção do tema que nós havíamos levantado no encontro anterior. O Plano Nacional de Educação tem uma meta que até 2024 ocorra a ampliação da oferta de educação em creches, atendendo no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. As metas vão desde a melhoria na educação infantil até a pós-graduação e a valorização dos professores e a melhoria nas infraestruturas. Quanto você acha que mereceria essa proposta de intervenção? Pensando aí em 0, 50, 100, 150, 200. Vamos pensar quanto você acha que valeria. Vou falar para você quanto valeria. 0. Por que valeria 0? Porque não há nenhuma proposta de intervenção social nesse exemplo. O que há no exemplo é uma constatação do que já existe. Ela explica que existe um Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação visa ampliar a oferta com mais 50% até 2024. Esse Plano Nacional de Educação visa a melhorar a educação infantil, assim como o nível universitário e de pós-graduação, para valorizar os professores, melhorar a infraestrutura. Mas onde está o projeto do candidato? Onde está a proposta do candidato? Não existe isso aqui. Então, essa competência, neste parágrafo aqui, é 0. Então, muito cuidado. O candidato aqui fez o que apenas? Apenas constatou que já existe. Ele não trouxe nada do que ele acha que deve acontecer. Ele tirou 0. Mas é só nesse caso que tira 0? Não. Uma outra observação importante em relação ao Enem, que vocês já sabem, mas é bom a gente lembrar. Se você construir uma proposta de intervenção que vá de encontro, que se choque com os direitos humanos, você tem não só a competência 5 zerada, como o texto inteiro zerado. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da persistência da violência contra a mulher. É claro que nós ficamos indignados com o que acontece com as mulheres, com as agressões que elas recebem, sejam agressões físicas, psicológicas, enfim. Mas nós não podemos colocar, por exemplo, que é preciso, espera-se que o agressor apodreça na cadeia. Isso não é refletir, isso não é discutir, isso não é encontrar uma solução para o problema. E isso vai de encontro aos direitos humanos, porque apesar de tudo, o agressor é um criminoso que merece ser julgado, condenado e assim preso. Então, ter atitudes radicais no momento em que você deveria racionalizar e refletir, não vai te ajudar. Ok? Então, se a sua proposta de intervenção for radical e for de encontro aos direitos humanos, você tem zerada toda a redação. Tá? Vamos ver um segundo exemplo de proposta de intervenção.
É dever do Estado garantir alimentação saudável, espaços organizados, de acordo com suas necessidades e a oferta de carinho e afeto à criança. É necessário colocar em prática projetos como o Plano Nacional de Educação, garantindo maior oferta de vagas e instituições, consequentemente aumentando o número de crianças matriculadas. Aqui, vocês já perceberam que existe minimamente uma proposta de intervenção. É dever do Estado garantir alimentação saudável e espaços organizados. Bom, então existe um agente aqui que é o Estado e existe uma ação, garantir alimentação saudável e espaços organizados para essas crianças. O que está em amarelo é que incomoda muito o corretor. Por quê? O aluno, por uma falha de coesão, de linguagem, ele compromete a coerência e também tem muitas lacunas. Quando ele diz assim, de acordo com suas necessidades. Suas necessidades de quem? Do Estado? Não, professora, das crianças. Mas onde estão as crianças aqui para você poder retomar a ideia? Então, esse problema de coesão produz uma incoerência. Além disso, o texto traz que é preciso ofertar carinho e afeto à criança. Essa ação não cabe ao Estado. Essa ação cabe à família. Então, é incoerente dizer que o Estado é que tem que garantir carinho e afeto à criança. É necessário colocar em prática projetos como o Plano Nacional de Educação. Esse plano já existe e já é colocado em prática. A questão é, ele está sendo bem colocado? Ele está sendo bem aproveitado? Existem maneiras de melhorá-lo? Então, é uma proposta de intervenção, mas ainda muito fraquinha. Eu não daria mais do que 50 pontos. De 200, ou seja, ela valeria 1/4, ela tem lacunas, ela tem apenas um agente, ela não traz um segundo agente, não traz uma segunda ação. Vamos ver o exemplo 3. Como a oferta de educação infantil, creche, pré-escola é de responsabilidade maior dos municípios, e isso estava na coletânea, e estes não conseguem suportar a alta demanda da população, deveriam receber um maior apoio dos estados e da União, que possuem poder econômico e podem, assim, disponibilizar os recursos necessários aos municípios para amenizar o problema da falta de vagas para as crianças. Investir em creches é investir em educação. Vocês perceberam que aqui o texto já trouxe algo mais substancioso, né? Então, ele reconhece que a maior responsabilidade da educação infantil cabe aos municípios. Porém, ele sabe que os municípios não têm poder aquisitivo para bancar toda essa estrutura, então os municípios dependem do repasse de verbas dos estados e da União, então isso daí é muito válido, é muito coerente. Porém, existem aqui melhorias que poderiam ser feitas, né? Então, por exemplo, como é que pode ser feito esse repasse de verbas? Como é que os municípios podem... como que eles podem administrar melhor essas verbas? Qual o papel do município para melhorar essa situação? Qual o papel dos governos estaduais e da União para melhorarem essa situação? Então, apesar de ser uma proposta de intervenção boa, ela ainda não é a ideal. Vamos olhar como ela poderia ficar. O que está em azul escuro são os agentes. O que está em amarelo são as finalidades. O que está em azul claro são as ações, e o que está em rosa são os meios. Para vocês visualizarem como nós temos que explicar muito bem aquilo que pode ser feito para melhorar o problema. Como a oferta de educação infantil, creche e pré-escola é de responsabilidade maior dos municípios, e estes não conseguem suportar a alta demanda da população, deveriam receber um maior apoio dos estados e da União, que possuem poder econômico e podem, assim, disponibilizar os recursos necessários para amenizar o problema da falta de vagas para as crianças. Esses recursos seriam repassados como verba orçamentária dedicada à educação, sendo submetidos a uma fiscalização rígida, a fim de que realmente cheguem ao seu destino. Aos municípios, cabe gerir os recursos por meio do trabalho de equipes que tracem um plano a curto e médio prazo, para que pelo menos mais da metade das crianças carentes frequentem as creches e pré-escolas, recebendo educação de qualidade e alimentação saudável.
Então vejam, foram aproveitadas as ideias do texto, mas elas foram incrementadas. Resumidamente, o que é que nós temos nessa proposta de intervenção? 2 agentes. De um lado, os estados e a União. Do outro lado, os municípios. As ações. Cabe aos estados e à União disponibilizar recursos. Cabe aos municípios gerenciar os recursos. Meios. Como que o Estado pode repassar esses recursos? Verbas orçamentárias fiscalizadas rigorosamente. Esse é o papel da União e dos Estados. Qual é o papel dos municípios? Ter equipes que vão planejar, fazer um planejamento, um projeto realmente eficiente para melhor utilizar essas verbas. Finalidade. Qual a finalidade disso? Amenizar o problema da falta de vagas, tentar ultrapassar metade da oferta, mais de 50% da oferta, com serviço de qualidade. Então, as ideias são as mesmas, porém elas estão melhor explicadas, ok? A gente se vê no próximo encontro. Tchau!